Hoje o tema é polêmico, a gente vai falar sobre conflitos. Eu separo aqui para você 9 tipos de conflitos. Quem é que não tem? Qual é o time? Qual é a empresa que não passa por isso no seu dia a dia? E a gente precisa aprender a lidar. Conflito é positivo quando estimula a criatividade, inovação, produtividade. E quando ele é negativo, ele atrapalha tudo isso, baixa a produtividade, dá o efeito contrário e às vezes acaba até em demissão de colaborador. Esse é o Business da G2, uma consultoria de SAP Business One, uma solução para a gestão de empresas em crescimento. Se você ainda não nos conhece, está aparecendo aí na sua tela um QR Code que vai te levar para mais informações sobre essa solução e sobre a G2. Esse programa, assim como os outros aqui do canal, são disponibilizados também no formato de podcast. É só você nos procurar como G2Cast na sua plataforma preferida. Eu vou começar por um conflito que eu acho, às vezes, o mais complicado de lidar, que é o conflito de interesses. Então, resumidamente, é quando há divergência entre os interessados, entre as partes envolvidas de alguma situação, de alguma conversa, de alguma negociação. Eu acho que entre os funcionários é bem fácil de acontecer isso. A G2 tenta evitar esse tipo de conflito, não contratando, por exemplo, parentes. Mas, hoje em dia, o que vale é a competência, as qualidades, né? O perfil das pessoas. Então, a gente não tem esse tipo de atitude, de repente, se forma um casal na empresa, a gente demitir um dos dois, né? Isso não pode acontecer. Mas como é que a gente leva esse tipo de situação, né? Os conselhos aqui para se resolver esse tipo de conflito são, primeiro, transparência na comunicação. Acho que tem que ficar claro qual é o conflito, por que ele acontece, porque às vezes aquilo fica meio escondido, meio velado, e não fica claro ali que tem uma situação que cria um desconforto entre as partes, né? Então, a comunicação transparente é muito importante. O outro ponto é fazer uma mediação de preferência com uma comunicação não violenta, com muita clareza, sempre para a gente chegar numa solução. Outra coisa são as normas éticas, isso tem que ser soberano sempre. E a gente precisa ser ético nos negócios, ser ético ao tratar com o nosso time interno também. E aí vem a imparcialidade. É muito complicado. Aqui na empresa, a gente é muito amor. É uma empresa família, a gente se chama de família. E aí é óbvio que tem gente que se dá melhor com um grupo e não com o outro. Tudo isso conflita, tudo isso vem à tona e se coloca no caldeirão do conflito de interesses. Mas a gente tem que saber intermediar e no final dá tudo certo. O segundo conflito que a gente vai falar aqui é o conflito de valores. Acho que não tem nenhum conflito fácil. Eu comecei dizendo que eu acho mais delicado o conflito de interesses, mas este segundo tipo de conflito, o de valores, eu acho que ele é menos negociável. Por quê? Porque valores, hoje em dia, você declara tanto para o seu time interno, para os seus colaboradores, como para o mercado, agora em alto e bom tom. Então, não dá para você voltar atrás. Então, esse tipo de conflito, você se associar com uma empresa que não tem os mesmos valores que você, hoje é um conflito enorme quando a gente encontra um cliente que não tem os mesmos valores, que adota uma comunicação violenta e que a gente trabalha internamente, né? Que não, assim não é assim que a gente conversa, não é assim que a gente se comunica. Então, para a gente é super complicado, principalmente quando é com cliente, porque nos negócios é uma coisa que a gente tem que resolver e manter os valores e não seguir em frente. Algumas vezes a gente tem que se posicionar, talvez não tenha saída. A gente tem um grande fornecedor aqui que a gente conflita assim nos valores. Infelizmente não dá para virar as costas e mudar completamente o seu negócio por conta disso. Mas a gente continua declarando que os nossos valores são outros. Agora a gente vai para o terceiro e mais comum de acontecer, pelo menos aqui na G2. Eu tenho certeza que pode acontecer em empresas em crescimento e em constante transformação. É o que acontece aqui na G2. A gente é muito rápido para transformar, para mudar, para adotar novos métodos, novas tecnologias. Então, isso acontece muito, que é o conflito de papéis. Então, assim, a gente às vezes muda a configuração do time. Isso acontece muito. E aí as pessoas, a gente precisa fazer um trabalho melhor, devo confessar,
porque dá conflito de papel. Então, aquela pessoa é responsável por determinada função e aí, com a saída de alguma, ou com a mudança de método, ou com a entrada de um novo processo ou produto, aquele papel muda e às vezes interfere no fluxo de algum outro colaborador ou de algum outro time. É uma confusão danada. E como é que se resolve esse tipo de conflito? Conflito de papéis. Escrevendo, né? Eu boto até no PDI. Gente, escrevam aí o que é, qual é a missão, responsabilidades do seu time e o seu próprio. Isso para os meus líderes, né? Isso tem que estar claro. E a gente tem aqui na G2 uma pessoa que só faz processos, escreve isso e coloca em fluxo para ficar uma forma mais visual, mas isso tem que estar muito claro. E aí tem que ter treinamento e uma comunicação eficiente para o time todo entender. E muitas vezes a gente fala em comunicar também o cliente. Às vezes a gente para e faz aqui uns fluxos com foto mesmo. É essa pessoa que você deve contratar em tal situação. Essa outra dessa foto, que tem esse nome e essa posição na empresa, ela trata de outros processos para você aqui durante o seu contrato. Então, é tudo questão de estar documentado, de ter processos para ficar claro tanto internamente na sua empresa como para os seus clientes e até mesmo para os seus fornecedores. Bem, agora os 3 próximos, eu vou falar os 3 de uma vez aqui, vocês vão sentir o como é fácil. Nem deve acontecer aí na sua empresa. Aqui acontece demais, eu acho que também é muito comum. Então, são os conflitos intrapessoais, interpessoais e os intergrupais. É uma loucura. Quando a gente fala do intrapessoal, eu estou falando de um indivíduo. E acontece aqui. E eu gosto muito de perguntar, eu tenho uma pergunta básica aqui para as pessoas quando começam a entrar nesse conflito, ou que vem de outra empresa e está procurando uma mudança de carreira. Então a pergunta é, o que você quer fazer dentro da G2? O que te encanta? Qual que é o seu sonho? Aonde que você se realiza? É claro que a empresa é uma empresa de tecnologia, não dá para fazer iogurte, vender laranja, né? Terraplanar num terreno, não dá para fazer certas coisas. Mas é super importante, até nos PDIs eu pergunto isso, qual que é o seu sonho profissional, o seu sonho pessoal, para eu entender ali, de repente, captar algum conflito desse tipo. Então, o conflito dessa magnitude, né, esses todos que eu estou falando agora, eu preciso do meu pessoal aqui, do RH, de Pessoas e Cultura da empresa, para me ajudar, e elas são ótimas nisso. Geralmente, as pessoas que são dessa área, aqui na G2, por exemplo, a Mai, que tem aqui o seu quadro People Stuff, ela estuda psicologia também, porque é muito importante você entender esse tipo de conflito quando se trata de pessoas mesmo. Então, o intrapessoal é esse, é de uma pessoa, tá em crise de existência, não sabe se está fazendo, se está no lugar certo, se quer fazer isso mesmo da vida, de repente já quer experimentar uma outra posição dentro da própria G2 ou às vezes até sair da empresa para tentar uma outra coisa. Geralmente a gente reorganiza isso dentro da própria G2 e fica tudo bem. E pode ser que a pessoa volte para o lugar de onde estava, não experimente, não gosta, e a gente cria espaço para isso, porque você tem que dar essa segurança para a pessoa, de repente, né, é uma pessoa que tem um valor enorme para você e ela quer experimentar alguma coisa, mas tem espaço para voltar, e você tem que dar essa segurança para ela não ir embora, se é um talento que você quer manter. Agora, o conflito interpessoal, como o nome já fala, entre várias pessoas, né? Pode ser entre 2 ou mais, que também acontece. E às vezes isso tem muito a ver, assim, com o jeito do outro. Eu tenho uma pessoa dentro da empresa que ela é muito diferente. E às vezes as pessoas acabam julgando por ela ter um jeito diferente de se comunicar, mas que é muito puro. E aí, assim, nada como um tempo também para as pessoas entenderem aquele comportamento. E a gente precisa trabalhar internamente a aceitação, e que às vezes falta entender e aceitar o comportamento do outro. A gente tem diversos na empresa, né? E isso é super importante. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado aceitar a opinião do outro, a ter empatia e muito respeito. Então, esse tipo de situação, ela não pode ser ignorada. Porque se a gente conversa, se você tem uma ajuda da sua área aí de RH, você ultrapassa esse tipo de conflito. E o outro é intergrupais, que eu tenho de monte aqui na G2 também, na sua empresa acontece. Então, assim, o marketing que conflita com vendas, o time de vendas de new name com a base instalada. Às vezes você acaba criando
os seus times e os grupos para ter alguma competitividade, que é sempre saudável. E para a gestão, ter um comparativo. Ah, esse grupo trabalha desse jeito, tem essas pessoas e alcança esse tipo de resultado e outro não. E aí você troca informação e às vezes mexe nas peças do tabuleiro e você consegue uma dinâmica diferente. Mas às vezes tem um lado muito negativo e que você precisa estar puxando sempre a rédea para que isso não aconteça, porque pode impactar os resultados da empresa. Aqui acontece muito e é um super desafio. E às vezes uma coisa que funciona muito é colocar um trocando de lugar com o outro, a cadeira do outro. Não, então vai lá, faz você. Ou então dá a ideia que a gente vai executar a sua ideia, que você está achando que é melhor que a do coleguinha, que a do outro grupo. E aí é uma resposta, né? Porque aponta o dedo para o outro, critica o outro grupo, e aí quando a gente vai e executa a ideia e não dá certo, a gente também acolhe, que não tem nada de ficar apontando o dedo, né? Mas geralmente resolve, que é uma beleza. Próximo exemplo, a gente vai usar aqui um conflito real. Esse tipo de conflito realmente está embasado em um fator bem objetivo. Exemplos: falta de recurso na empresa, e aí está tendo ali uma colaboração de um time com o outro, emprestando recurso, às vezes acontece por aqui, né, e acaba criando alguns conflitos de agenda, por exemplo. Conflito entre um colaborador e um gerente por conta de um aumento salarial. Um conflito entre dois colegas aí na divisão de tarefas, um ficando com mais e o outro com menos, ou adotando um método, o outro. São coisas que você precisa atuar e resolver, e aí não difere muito da solução dada para os outros conflitos. É sempre uma comunicação aberta, uma mediação justa e priorizar a resolução, porque esses são conflitos realmente que não dá para barrigar. Próximo conflito, esse daqui é o que eu tenho menos paciência. Me conta aí se você concorda comigo. Mas eu tenho a Mai, que é maravilhosa, a Bruna Oliveira, do RH, que também é incrível. Tem um programa aí no canal, com as duas juntas. Vocês vão perceber a vibe das meninas, realmente nasceram para coisa. Eu tenho um departamento aqui maravilhoso de RH, que são os conflitos percebidos. Esse tipo de conflito é aquele de preconceito, são coisas que realmente acabam com a energia da empresa. Então, também são conflitos que você tem que perceber e atuar o mais rápido possível, mas não é nada fácil. Então, por exemplo, eu não tenho muito talento para isso, eu sou muito objetiva, muito clara, eu me comunico bem e me comunico com muito amor com o meu time, mas esse tipo de conflito eu prefiro que o RH cuide, porque são percepções errôneas e que às vezes um coleguinha vai passando para o outro e aí vira aquele negócio gigante de uma coisa que nem existe. E esse tipo de história, às vezes, acaba conflitando com os valores da empresa. Então, isso choca muito e a gente também já tem um método aqui de ir controlando, mas sempre baseado na conversa, num bom diálogo. E agora, o nosso último conflito aqui é muito parecido com o anterior também, mas esse a gente dá o nome de conflitos velados. Então, é aquele que não é verbalizado, você não tem uma prova clara de que aquilo está acontecendo, porque justamente ele é velado. Então, assim, é um comportamento passivo-agressivo ou alguma coisa indireta. Sabe, uma coisa muito comum é aquele comportamento, por exemplo, que a gente percebe um homem que adora interromper as mulheres da empresa. Então, às vezes ele faz sempre, mas você percebe claramente quando um outro homem está se posicionando, ele deixa terminar de falar, não tem nenhum problema. Quando é uma mulher, ele interrompe o raciocínio. Tem até um termo em inglês para isso, mas eu não vou esticar essa conversa aqui, não. É só para a gente ter o entendimento do que é esse tipo de conflito e que precisa ser conversado e tratado também, não se pode ignorar, apesar de, como o nome diz, ele ser velado. Mas é que ele pode se transformar numa confusão muito maior num curto espaço de tempo. Então não adianta, tem que ir lá também ficar de olho, observar e aproveitar algumas situações para você usar de exemplo com essa pessoa, sendo você um líder ou mesmo passar
essa situação para o RH e ir ficando de olho e monitorando esse tipo de situação. Bom, foi isso que eu preparei para a gente hoje, para a gente conversar. Por favor, participe, comente aqui que conflitos você percebeu que acontecem na sua empresa, que são endereçados e quais que estão sendo ignorados. Espero que você tenha um novo olhar sobre isso, que você converse sobre o tema na sua empresa. Em geral, a solução para isso é sempre processos, políticas, procedimentos muito claros, treinamento para os seus colaboradores e uma cultura de resolução de conflito. Não adianta correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É um negócio assim, uma frase da minha avó, mas que diz tudo. Você tem que cuidar disso. Então eu agradeço muitíssimo para você que ficou comigo até o final e assistiu esse episódio. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo por aqui, conteúdo no nosso canal do YouTube, que vai também para as plataformas de podcast. A gente costuma publicar também vídeos curtinhos aí nas nossas redes sociais. Não esquece, nós estamos em todas e até já teve uma estreia muito bacana de TikTok. Vai lá acompanhar, curtir, nos seguir nessa nova rede social aqui que a G2 adotou. E por aqui no nosso canal do YouTube a gente tem People Stuff com a mais querida da firma, Mayra Oliveira, que fala de forma apaixonada por pessoas e cultura, divulgando no seu quadro insights valiosos, curiosidades e dicas imperdíveis de quem ama o que faz. A gente tem também Pipe Life com a Bruna Sullivan, desvendando os segredos do sucesso de um vendedor, compartilhando estratégias, comportamentos e tendências da área com um olhar de curiosidade e bom humor. Na verdade, ela ri dela mesma, você não pode perder. Tem sempre uma falha ali de gravação, a pessoa não sabe falar direito o seu próprio cargo. É interessante de acompanhar, vale muito a pena. E por fim, a gente tem o Inside Business One com o Renan Felipe, nosso expert em SAP Business One, desvendando todos os mistérios, maceios, facilidades da solução, ora demonstrando o produto, ora trazendo convidados para compartilhar ainda mais conhecimento. Este é o nosso único quadro que muitas vezes não vai para podcast, porque ele realmente apresenta o produto, tela, então não faz sentido estar lá naquele formato, tem que assistir por aqui. Então, eu te encontro numa próxima sexta-feira com mais uma edição do Business. Muito obrigada pela companhia e atenção. Até uma próxima. Tchau.